Olá, tudo bem? Eu sou Robson Costa e você está sintonizado aonde? Você está na TV Conexões, a Estação do Saber, pelo nosso canal do YouTube. Mas hoje eu estou nessa bela cidade, e é bela mesmo, Paulo Afonso. Um calorzinho, mas um calor humano enorme. E aqui nós estamos no Carlina Barbosa de Deus, uma escola tombada. Quando vier para Paulo Afonso, venha visitar essa escola, é linda, muito bonita. E aqui, esse espaço é o espaço das agências de notícia e da agência de notícia Conecta. Tem tudo a ver com nós, Conexões à Estação do Saber. E o programa é para você, professor, para você que está na lida da educação, você que transforma, você gestor, você coordenador pedagógico, essa fala, esse papo aqui informal é para você também utilizar aí no seu AC. É isso que na ponta do giz, mais um capítulo. E hoje nós vamos incluir aqui, nós vamos conversar sobre inclusão, sobre tradição, cultura e identidades, e através dos povos originários. Está aqui comigo, olha, uma honra. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tatiana Cataá é Tuxá, coordenadora escolar indígena, e aqui, ó, nossa bela acompanhante, Poliana Pacararé. Pronunciei certo? Pancararé. Tá vendo? Ela falou. Poliana, Tatiana, sejam bem-vindas. Eu acho que é importante nós, para uma sala de professores, para o ACEI, para essa Bahia e para o mundo inteiro, estar colocando essas discussões, porque o nosso programa ganha mundo aí em São Paulo, no Rio Grande do Sul, através da TV RS de Porto Alegre e da TV Quirimorê em São Paulo. Então a importância de estarmos conversando com nossos pares, Tatiana, Poliana, sobre essas questões, e vamos começar aqui falando de identidades, né? Quando você fala do povo indígena, de educação, de posicionamento nessa sociedade, qual é a importância de ter uma diretoria, ter uma coordenação indígena? E aqui nós estamos falando do Núcleo 24 de Paulo Afonso, que congrega 8 escolas indígenas, com 3 anexos, é o NTE 24. Marquinho, ó, um beijão no coração. Tatiana, qual é essa importância? Bom, eu acho que primeiramente a gente poderia falar da importância de ser indígena. Perfeito. Eu acho que as pessoas precisam entender o que é o ser e como você se identifica. Então, eu me identifico como um tuxá do povo Tuxá Aldeia-Mãe, no município de Rodelas, e onde eu vou, eu levo essa identidade. E isso é o mais importante para qualquer professor, qualquer estudante de qualquer localidade. E aqui no NTE 24, a gente sentiu-se abraçado e acolhido, né? Tanto pelas escolas não indígenas, mas também pelas indígenas, na qual a gente vem buscando melhoria e qualidade na estrutura de escolas, como a gente vem fazendo em todas elas, mas também do que representa isso para a gente. A educação escolar indígena, hoje no NTE 24, em todo o estado baiano, território baiano, ela foi valorizada há um tempo atrás, mas hoje a gente busca o quê? Uma qualidade no ensino, uma valorização na nossa própria identidade, uma qualidade específica, comunitária e diferenciada. Por quê? Nas nossas escolas, a escola, primeiramente, ela é democrática, ela é participativa. Mas como? Não é só a comunidade escolar que gerencia esse espaço, mas também a comunidade indígena. As lideranças, os pais, as mães, os anciões, nossas bezendeiras, nossos pajés, estão todos nesse momento, nesse espaço. O espaço é aberto para todo mundo. E eu acho que isso é que é importante fazer em todas as escolas, esse coletivo de buscar por melhorias e valorização da coisa. Por isso que eu digo, a identidade do povo é essencial para qualquer caminhar e qualquer trilha que segue. Por isso que a nossa escola, e tem que ser assim, independente se ela seja pública, e principalmente as escolas públicas, ela tem que ser democrática, plural e inclusiva.
Isso mesmo. E não nos faz nenhum favor ser assim, não é nem respeitar, é acolher, entender e participar dessa cultura e dessas identidades. Né? Tatiana, quantas etnias nós temos aqui na região? Hoje a gente tem Tumbalalá, tem Aticum, tem Tuxi, tem Tuxá, Aldeia-Mãe, tem Cantaroré, tem Pancararé, tem Chuco do Cariri, Tucatupã e Cariri-Chocó. Então, é uma região de ocupação dos povos originários. Ainda temos escola, tem lugares que ainda tem. Temos Pancararé, nossa representante, uma das representantes de Pancararé aqui, mas também tem Cambiuá, que não tem escolas, mas ocupa também um dos territórios dentro do município de Rodelas, que faz Dentro, parte da jurisdição. dentro dessa concepção no estado da Bahia, nesse processo, quais eram as dificuldades que nós superamos e o que estamos a superar para, de fato, nós interagirmos com as culturas, né, desses povos e incluir de fato. E o que é inclusão a partir da ótica dos povos originários? Eu acho que começa o próprio plano de carreira. Foi criada uma lei de categoria específica para professor efetivo. Eu acho que isso foi uma luta conquistada pelo povo, mas também pelo governo que a gente está hoje, que a gente agradece muito. Mas também, com base nisso, foi se criado um concurso específico para professor indígena. Sim. Além disso, tivemos a conquista de um currículo, né, um documento curricular específico por modalidades, e isso aí não só insere a educação escolar indígena, mas também a educação quilombola, a educação de jovens e adultos e educação especial. Eu acho que foi uma conquista muito grande no ano passado. E isso vem evidenciando o que a gente vem conquistando dentro das comunidades. Também eu acho que uma coisa também que é muito importante que a gente vem conquistando ao longo do tempo são as construções de estruturação de escolas. A gente tinha escolas aqui na qual era feita de taipa e Certo. lonas e de madeiras. Então, assim, era sofrido, mas a luta da educação sempre foi evidenciada nessas escolas. Mas hoje a estrutura está aí, está sendo imposta e construída por esse governo. Então a gente agradece, mas a gente sabe que ainda tem muito a conquistar. Mas os espaços estão sendo construídos, essa estruturação, esse respeito pela educação escolar indígena vem acontecendo em todos os lugares. E aí, eu trago para você no sentido que isso não acontece só no NTE 24. Hoje, a gente tem outros NTS que também faz isso, que é o NTE 02, o NTE 17, o NTE 05, 07 e o 27. E agora está entrando também o NTE 11, que também fica em Barreira, né, que é com a nova estruturação de uma nova escola que era municipal e ela está em processo de estadualização. Então, temos isso também. A gente tem tanto uma administração estadual, mas também a administração municipal. E essa parceria existe entre município, estado e comunidades indígenas. Para você que está aí nos assistindo de outro estado, né, de outras regiões, aqui na Bahia a educação é dividida em núcleos regionais. O que a Tatiana falou são os espaços que nós temos com o fortalecimento da educação indígena, onde os povos ocupam e se desenvolvem e ali perpetuam a sua história. Mas, Tatiana, você tem atuação não só na Bahia, não só aqui dentro da secretaria. Eu queria mandar um beijo aí do coração para o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que é indígena e não podia ser diferente. Né? Exatamente. E a nossa secretária aí, Rovena Brito, ó, beijão no coração. O que você sente? Que movimentos você participa nacionalmente e hoje a Bahia está em que patamar no avanço na educação indígena, na inclusão e no fortalecimento da cultura dos povos originários? Bom, primeiro falar sobre hoje minha representatividade dentro do movimento estadual, nordeste e nacional. Eu tenho ocupado espaços dentro da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, que é um local onde a gente discute junto com o governo, dialoga com o governo melhorias para as comunidades, para as escolas estaduais e federais.
Mas também a gente hoje, a gente tem também a APOIME, que é uma articulação de povos e organizações do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, na qual eu tenho a representatividade das mulheres aqui do norte da Bahia. Eu faço parte também do Fórum de Educação Escolar Indígena aqui da Bahia e o FEPIB, que é o Fórum de Educação Inclusiva dos Povos Indígenas da Bahia. São dois locais de fórum onde a gente discute e dialoga melhorias e busca também, junto ao governo, junto às comunidades, melhorias para as próprias escolas. Mas também algo que eu acho importante é enfatizar a ocupação que eu tenho hoje como diretora de educação no Mupaíba, que é o Movimento Unido dos Povos e Organizações da Bahia. Então, são locais na qual a gente dialoga, né, articula, faz conexões e busca melhorias. A gente está em um ano que a gente fez muita conquista, né? Mas a gente sabe que hoje a gente está nessa estruturação para acontecer o ATL, que é o Acampamento Terra Livre em Brasília, no mês de abril. Por que acontece no mês de abril? Porque o abril hoje, para os povos indígenas, se tornou o abril indígena, na qual a gente busca essa luta, essa resistência, né, e a valorização do próprio povo. Né? E dizer que isso acontece é falar do próprio Estado. O que é que o Estado hoje nos representa? O Estado da Bahia, ela foi pioneira no primeiro concurso público do Estado para povos indígenas, para professor em educação, em exercício. O Estado da Bahia também criou-se a diretrizes para a educação escolar indígena, foi o primeiro Estado. Então, eu posso afirmar, em qualquer lugar, em qualquer instância que eu tiver, que o Estado da Bahia é pioneira, ela respeita, ela valoriza essa resistência do povo. Então, essa valorização não é só por fala, ora lá, para ecoar. Mas essa coação acontece em todos os espaços. E eu percebo isso quando a gente faz essa comparação com outros estados, comparação com outros lugares, onde a gente avançou e o que a gente é de exemplo para outros estados e outras comunidades, fora e dentro do próprio estado. Né? Nós estamos falando, você falou aí de reparação, que envolve também a questão das terras indígenas, da própria cultura, né, da dignidade de ser, de existir enquanto povo brasileiro, com sua etnia. Isso, como é que está esse movimento na Bahia e no Brasil? Bom, na Bahia, a gente vem passando por situações muito difíceis, né, em algumas comunidades, na qual ainda fica a questão da ocupação de espaço, do território, onde algumas lideranças vêm morrendo buscando por uma reparação de território, e isso ainda tem muito a se caminhar. Mas uma coisa que eu garanto e eu afirmo como pessoa, como indígena e como coordenação é que o governo está junto. Hoje, ele, além disso, ele criou uma superintendência de política para os povos indígenas, na qual ela representa os nossos povos em qualquer instância. Hoje a gente tem uma secretaria de educação que nos representa e ela valoriza isso. Então, a gente busca pelo menos uma reparação na educação, na saúde, mas o nosso território, a gente sabe que é mesmo. O povo Tuxá, na qual eu faço parte, o nosso território não é reconhecido. A gente vem lutando ainda por esse reconhecimento, na qual essa ainda está na instância da Câmara em Brasília, né, pelo Ministério Público. Mas a gente sabe que a gente vai conquistar e vamos conseguir porque nós sabemos da luta que a gente faz o tempo todo, né? E isso que eu acho que é mais importante, é saber que tem esse reconhecimento, mesmo que a gente encontre pedras no caminho, mas essa pedra um dia vai sair. Um Estado democrático, um Estado de direito, respeita os indivíduos,
na sua toda unilateralidade, ou seja, o indivíduo é um todo com sua cultura, ele não está sozinho. E um currículo escolar, é, ele tem que agregar, ele não segrega. Como é que está hoje, não só esse currículo que está sendo desenvolvido e pensado e repensado para os povos indígenas, nas escolas indígenas, mas também para as escolas ditas não indígenas. Como é que está esse currículo? Como é que está isso sendo trabalhado? Nós temos um componente curricular que é a história da Bahia. Como é que está essa inserção nesse currículo de uma escola que não é um espaço somente indígena? Eu posso falar pela secretária nesse Sim. sentido. A secretária, ela vem, e aí eu faço parte desse diálogo, buscando formações para professores, pensando nesses componentes curricular que foram inseridos há pouco tempo, como História da Bahia, mas também a Lei 11.000, que ela vem solicitando esse acompanhamento e essas formações específicas, então ela vem pensando em como trabalhar isso nas escolas, ela vem enfatizando o pedagógico das escolas e ela vem buscando isso junto com os professores, universidades. A gente tem um apoio aqui, pelo menos, da nossa região, a gente tem um apoio muito grande com a UNEB, né, que é a Universidade do Estado da Bahia, que a gente vem buscando essas formações. E uma das formações que a secretária vem solicitando isso, para essa construção, são as formações voltadas para professores dessas disciplinas, desses componentes curriculares nas escolas, que é algo que um estudante precisa conhecer o seu próprio chão, aonde ele pisa. Que eu acho que isso é necessário para ele saber se erguer a cabeça e lutar por qualquer algo que ele necessita. E saber, de cabeça erguida, dizer, essa é a minha cultura, esse é meu povo, né? Nós somos irmãos com cultura diferente. Essa troca, é isso que eu estou falando. Um currículo que fortalece e permite a troca dessas identidades, dessa cultura, no próprio currículo, no próprio fazer do respeito às religiosidades, né? Respeito ao ser humano como um todo. E a gente sabe que muitas das escolas nossas, indígenas e não indígenas, elas são localizadas em comunidades pobres, comunidades, né, de favelas, mas na qual elas têm um costume, uma tradição daquele povo, daquela região, que muitas vezes, porque se hoje a gente busca pela Bahia, faz essa observação pela Bahia, a Bahia tem uma diversidade de povos, não povos só indígenas, né? Tem uma diversidade de vivência e convivência em todos os locais. Então, a região daqui, principalmente Paulo Afonso, ela tem divisa com outros estados. Então, essa diversidade que a gente encontra numa escola não indígena é essencial, mas preciso com que as escolas entendam e compreendam o meio que o aluno está vivendo. É isso que vem buscando todas as escolas daqui, eu sei disso porque eu acompanho todo o processo que nosso diretor Marcos Antônio vem fazendo junto com Jacicleide no sentido dessa busca, dessa compreensão que os alunos precisam ter, mas também todo o meio escolar. Marquinhos, um beijão também, um abraço para ti. Esse homem trabalha aqui na região. Esse é um abraço como diretor do núcleo regional aqui do território de Itaparica, no NTE 24. Olha, eu sempre tive um sonho, esse ano já botei na minha agenda e vocês vão me ajudar, que é fazer a transmissão dos jogos escolares indígenas. Qual a importância para a cultura dos povos ter esses jogos escolares indígenas, o que diferencia, qual a importância dele? Fé em Deus, eu acho que nós vamos transmitir esse ano. Bom, esse foi um projeto da Secretaria do Estado na implementação das escolas. Já acontece, e jogos indígenas, já acontece nos Pataxó, no sul da Bahia, na qual ele não trabalha, não só vivencia o contorno do próprio povo, mas sim da Bahia e de outros estados, né? Como Minas Gerais, que tem Pataxó. Então foi algo que a Secretaria também se propôs a fazer isso em todas as escolas indígenas.
Nós temos o GEB, que é os Sim. Jogos Escolares Claro. da Bahia, que acontece isso em todas as escolas. Sim. No caso das escolas indígenas específicas, a gente tem o GEIBA, que é Jogos Escolares Indígenas da Bahia. O que é que a gente tem de diferente do GEB? O que a gente tem de diferente são os jogos indígenas dentro desse espaço. Hoje a gente tem a corrida de maracá, a gente tem a corrida de tora, a gente tem o arco e flecha, a gente tem os arabatana, né? Então e tem mais outros jogos no sentido porque outros povos utilizam outros também. São vários jogos e vários tipos de jogos que eu acho riquíssimo isso é quando acontece o momento escolar, o momento territorial e o momento regional, que é o Estado. Então, esse ano, a pretensão pelo menos é a pretensão do Estado, né, da Secretaria do Estado, é que aconteça até julho. A gente está lutando para isso acontecer. Julho, que é para a gente fazer essa live, vir para cá isso. e transmitir. Esteja convidado, esteja convidado. Não, já aceitei o convite, né, Poliana? Poliana, o que é que a gente está conversando que você quer que a gente fale mais, que é importante? Eu acho que vale ressaltar o departamento, o campus intercultural ao Pará. Então, eu acho que falar do campus é falar da nossa vivência. O campus intercultural para lá foi uma conquista do Estado, da nossa secretária e do nosso governador. Porque é o primeiro campus intercultural a Pará. Um departamento dentro de outros departamentos, dentro do próprio reitoria da UNEB. Ela pertence à UNEB, ela está localizada em Jeremoabo, mas é algo que faz diferente de outros campos, ela fortalece a formação continuada de professores de exercícios. E o que a gente vem buscando dentro desse campus? A gente vem buscando formações como a licenciatura intercultural, a pedagogia intercultural, mas também pensando em formações continuadas e inicial para professora em formação, voltada para letramento, alfabetização e numeramento. Porque o foco hoje do nosso estado é essa alfabetização dos nossos alunos, tanto em alunos crianças como jovens e adultos. Porque hoje o espaço ele é pensado em toda a comunidade do estado da Bahia. Não só hoje nas crianças. A gente tem focado muito nos jovens e adultos, e a gente tem muitos indígenas, velhos, né, idosos, que não tiveram a oportunidade de estudar, mas hoje está podendo. Como é bom estar num estado que pensa no seu povo, nas suas etnias, nas suas diferenças e busca qualificá-lo e nessa inserção, não só cultural, mas aqui na região, como é que está a economia, como é que estão os povos, essas etnias no seu fazer do dia a dia? Bom, o foco das comunidades hoje ainda a plantação, a agricultura, acontece muito isso. Eu acho que a maioria das comunidades hoje tem. Na nossa não tem muito. O foco da nossa comunidade é mais a plantação de coco, né? Que é muito evidenciado lá no município de Rodelas. Mas também o artesanato, que é um foco muito interessante, e é preciso também pensar, a gente pensa também isso dentro da própria espaço escolar, para estudar sobre isso e ensinar os nossos estudantes. Que maravilha! Tá vendo, Poliana? Você falou aqui. Aí ela estava tímida, gente. Lembrou de algo importante. Não, sem dúvida nenhuma, mas falar de educação, falar de currículo e falar da inclusão é muito importante, inclusive para toda a Bahia. Nessa formação, o que está sendo pensado de materiais, de acesso para que outras escolas não indígenas possam ter acesso e trabalhar, a fazer essa inserção no seu currículo, ligando para a Tatiana, vem aqui fazer uma palestra, como é que a gente faz isso, como a gente inclui? É algo interessante, como o Paulo trouxe a informação do campus, essa confecção de material didático específico. Nós temos aqui comunidades, né, povos e várias aldeias.
Mas o que se tem hoje de história contada por esse povo é só de oralidade. Sim, sim. Então hoje, a gente pode dizer que temos hoje livros voltados para contar a história dos Pocararé, a história do povo Tuxaldeamãe, a história do povo Cantaroré. As pessoas podem ir e ler e entender e compreender quem é aquele povo, de onde surgiu aquele povo e qual é a história dele, né? Que eu acho e esse é uma das pretensões da própria secretária, né? Ela está no momento de publicação de material didático para os povos indígenas. Gente, como é bom você ter uma secretária professora do locus da escola, que entende esses processos e essas necessidades de estar falando sobre as culturas e as identidades, né? Que bom que a Bahia vai bem. E precisa continuar, né, Tatiana? Tatiana, o que eu não lhe perguntei que você gostaria de ressaltar junto aí com Poliana, né? Fique à vontade, quiser mandar um recadinho aí também. Mas o que eu não lhe perguntei que você acha fundamental numa conversa de professores, numa sala de professores, está se discutindo, está inserindo no seu planejamento inter ou transdisciplinar? Eu acho que, primeiramente, lembrar que professor, ele nunca pode ficar estagnado. Ele precisa buscar mais ensinamento, buscar mais aprender, caminhar e ser pesquisador. Uma coisa que eu sempre falo para os professores na qual eu dialogo lembre que você não é só professor, você também é pesquisador, né? E a gente precisa fazer isso. O que hoje se tem? A tecnologia hoje está aí, os avanços vêm acontecendo, né? A modernidade vem fluindo, então a gente precisa também estar junto. Esse é o papel fundamental. Para concluir, Poliana e Tatiana, nós fazemos a nossa própria história e reconstruímos e nos colocamos nela. É importante isso. Isso mesmo. Eu acho que é essencial saber a sua própria identidade. E isso é ecoar para todo mundo entender e compreender. E seguir junto, porque o protagonismo nosso é essencial. Poliana, obrigado por ter aceito. Essa é uma TV que discute questões da educação, está vinculada à Secretaria da Educação, e é para esse espaço que nós existimos. Então, usem e abusem, ligue para a gente. Não, vamos colocar essa matéria, precisam vir aqui. Agora, com as agências de notícia, nós temos um braço aqui, nós vamos em maio estar fortalecendo com várias ações, quero fazer ações aí no território indígena, da TV Conexões, Paulo Afonso, e exatamente para nos aproximar através dessa garotada, dos projetos, das ações, e que eles vivenciem esse processo da mídia e comunicação, porque eles são os verdadeiros indutores e provocadores das nossas ações, indutores e dessa transformação e espalhar essa cultura função deles agora, dessa meninada aí e essa agência de notícia conectada aí. Então, um abraço para toda a gestão aqui da escola, das meninas que cuidam aqui dessa agência, né? Então, um grande abraço e fiquem aqui, fiquem com a luz, fiquem com a energia que Paulo Afonso nos dá. Então, até o próximo programa. Um cheiro no coração, como eu costumo dizer, com muita energia aqui dessa mesa. Um abraço e até o próximo programa. Olha, um bom planejamento, viu? Sem AC não existe o trabalho. Tchau, tchau. Tchau.